Fala pessoal, meu nome é Jefferson. Hoje eu vim explicar como funcionam as threads nos processos ou programas e nos processadores. Hoje existe um movimento forte na indústria para que os softwares, os jogos sejam quebrados em várias threads para se beneficiar, dos vários núcleos que os processadores de hoje em dia trazem. Além disso, empresas como a AMD e Intel fazem com que cada núcleo tenha duas threads. Tá? Vamos entender qual é a diferença entre as threads dos processos e dos núcleos. Bom, a princípio, os processos eles são compostos de uma sequência de instruções a serem executadas por um núcleo do processador. Tá? Nós temos aqui, para exemplificar, dois processos e dois núcleos de um processador. Vamos, por hora, ignorar a existência do segundo núcleo. Vamos trabalhar somente com o núcleo 1. Se dois processos estão em execução, o que vai acontecer é que eles vão disputar o núcleo 1. Então, o núcleo 1 vai apontar para uma instrução do processo P1, executá-la, executar a instrução seguinte, a seguinte. Depois disso, o sistema operacional vai fazer com que o núcleo 1 agora aponte para uma instrução do processo 2, vai executá-la, executar outra. E agora, o núcleo 1 vai apontar para uma instrução do processo 1, executar e assim por diante. Tá? Essa troca de contexto no núcleo, ou seja, troca de processos, acontece porque o sistema operacional vai escalonando os processos para serem executados no núcleo. Quando se tem dois núcleos, é fácil ver que, nesse cenário aqui, não precisaria haver disputa por tempo de processamento, já que cada processo pode ser executado em um núcleo. Bom, o que acontece é que os processos eles podem também ter suas atividades quebradas e eles podem criar novas sequências de instruções, conhecidas como threads. Tá? Bom, para exemplificar isso, vamos fazer com que o processo P2 crie uma thread e a partir de um dado momento, vamos trabalhar aqui com dois núcleos, tá? Vamos supor que o processo P2 esteja sendo executado pelo núcleo 2. Tá? Então, as instruções vão sendo executadas. Em um dado momento, o processo cria uma thread. Tá? Essa thread ela funciona como se fosse um outro processo. Acontece que o processo P2 agora terá suas instruções, sua lógica de funcionamento dividida em duas linhas diferentes de execução. Isso permite que, enquanto o núcleo 2 executa instruções de P2 thread 0, que seria a thread principal, o núcleo 1 execute instruções da thread 1 de P2, certo? Então você tem aqui uma verdadeira paralelização do processo P2. Uma aplicação disso, em jogos é comum ver os jogos quebrando o seu funcionamento, por exemplo, em processamento de áudio no núcleo, processamento de entrada e saída, de teclado e mouse, por exemplo, sendo processado no outro núcleo, outra thread, e assim por diante. Tá? Bom, nesse caso aqui, vocês entenderam, vocês viram como funciona a quebra de processos em threads, tá? E como isso pode beneficiar aplicações
caso seja possível quebrar a atividade em threads. Essa quebra nem sempre é fácil ou viável, tá? Às vezes a tarefa que o processo, que um programa realiza é dificilmente quebrável, ou às vezes nem é possível quebrá-la, dependendo do algoritmo, etc. Então, existe hoje um movimento forte para que se conheçam técnicas para se quebrar atividades, tá? Atividades não óbvias, que não são óbvias de serem quebradas. Bom, vamos entender agora como funcionam as threads nos núcleos. Que é uma coisa que está se tornando comum hoje em dia, tá? Já é comum hoje em dia. Pois bem, a diferença é que agora, nessas threads do processador, o processador ele não executa, um núcleo não executa duas instruções ao mesmo tempo, tá? O que acontece é que cada núcleo tem esse apontador de instruções duplicado, tá? Estou simplificando um pouco a explicação, mas tecnicamente falando, alguns registradores são duplicados. E o que acontece? Enquanto um apontador aponta para uma instrução, o outro aponta para outra. Certo? O processador, por sua vez, vai executando as instruções que estavam sendo apontadas pelo apontador 1. Certo? Vai executando. Na hora que ele precisa trocar de contexto, como nós vimos lá no início do vídeo, na hora que ele for processar agora P2T0, essa troca vai ser muito mais rápida, porque já existe um apontador apontando para a instrução que vai ser executada em seguida, certo? Então, o processador agora começa a processar P2T0, certo? E assim por diante, a troca vai acontecendo, a troca de contexto ela acontece antes de o processamento, né, de uma linha terminar, e fazendo com que essa troca de contexto seja mais rápida, ela aconteça de forma mais rápida, há um ganho de desempenho, tá certo? Esse ganho de desempenho é muito inferior ao ganho de desempenho das threads implementadas nos processos. O que você vai conseguir é algo em torno de 30% ou menos, como próprio mediado aí pelas empresas Intel e AMD. E isso você ganha mais em processos, em programas que tenham muito tempo de espera, por exemplo, que acessa a rede, que acessa disco com frequência, já que eles precisam aguardar a resposta do disco, a resposta da rede, certo? Programas que utilizam, que são computacionalmente muito intensivos, não se beneficiam muito dessa abordagem. É até preferível que se desligue as threads dos processadores, fazendo com que somente cada núcleo tenha somente uma thread de execução, para forçar que as threads dos processos sejam escalonadas para processadores reais, né, para núcleos reais, tá? E aí você vai ter efetivamente uma paralelização do seu processo, porque pode acontecer de duas threads serem alocadas para o mesmo núcleo e o processo não vai acontecer de forma tão rápida, né? Você vai haver um escalonamento como antes, tá? E você perde os benefícios da quebra de um processo em threads. Bom, pessoal, então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que eu estarei aqui para responder. E é isso, pessoal, um abraço, até mais.